Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Conforme eu falei no vídeo da semana passada, hoje a gente vai fazer a correção, né, das cidades sem meninos. Eu vou até marcar isso aqui para não ficar parecendo que é o título também. Bom, enfim, antes da gente começar a correção, eu queria fazer algumas colocações para vocês. Primeiro, dizer que eu fiquei bem feliz que meu puxão de orelha funcionou, né? Várias pessoas me procuraram para poder correr atrás aí do que estava atrasado. Acho que várias pessoas perceberam que a aula de produção de texto estava acontecendo, né? Não só com vídeo, mas com monitoria, com escrita do texto, com reenvio. E algumas pessoas me procuraram tarde demais, né? Por que que eu estou dizendo isso? Quando a gente voltou do recesso, já havia tido um texto antes do recesso que eu tinha pedido, com ajuda de monitoria, e quando a gente voltou do recesso, um monte de gente estava meio perdido ainda sobre isso, que isso estava acontecendo. Então, eu abri uma tarefa extra, né? Essa tarefa extra foi depois que a gente voltou do recesso, abrir, permitir que as pessoas enviassem coisas que estavam atrasadas. Obviamente que depois eu fechei essa tarefa, né? Então, quando eu não deixei que algumas pessoas enviassem, foi porque esse processo de emitir essa segunda chance já tinha acontecido, né? Então já tinha muita gente que estava atrasada demais e já tinha deixado passar muita coisa. Então, o conselho que eu dei para essas pessoas foi ficar atento daqui para frente, né? Desse exercício, dessa atividade aí para frente, para não perder mais o que vier, né, a acontecer, tá bom? Então, eu sempre na quinta-feira vou colocar a instrução para vocês. Eu vou dar um prazo de uma semana, né, que é o que a gente tinha presencialmente. Inclusive, queria falar para vocês que o prazo de correção, ele começa a contar a partir de hoje, né? A data de entrega é hoje. O que acontece? Algumas pessoas me questionaram sobre a devolução do texto. Mas vamos supor que eu dei aula quinta passada e aí coloquei para entregar hoje. A pessoa me entregou sexta passada, né? Ela entregou no dia seguinte, por exemplo, na própria quinta-feira. O meu prazo de correção da Ana vai começar hoje, a data de entrega. É a partir de hoje que a gente vai contar. Então, por isso que às vezes pode parecer que está demorando muito, mas é porque quem entrega antes do prazo dá essa sensação. Para quem entrega antes do prazo dá essa sensação, tá? E tinha mais uma coisa para falar sobre correção. Se alguém ainda não conseguiu, né, localizar no texto, na devolução, aonde ficam os comentários, me procura para poder explicar direitinho sobre isso. Tá? Porque, vou dizer de novo, o comentário da Ana não é só o que fica no final do texto, o comentário dela é ao longo do texto. Só que você precisa ativar lá no Word, na hora que você abre o documento, os comentários, para você poder ver o que ela comentou ao longo do seu texto. Tá bom? Bom, a gente está encerrando crônica hoje, tá? A gente fez uma trilogia, né? Chamei de trilogia da pandemia. Então, a gente fez aquela primeira crônica em que vocês fizeram a partir de uma foto que vocês acharam. Fizemos a segunda, que foi aquele da Notícia do Bem, né? Crônica do Bem. Fizemos a outra, que é a Cidade Sem, e aí vocês diriam sobre sem o quê, né? Então, os três textos aí envolvendo aquilo que a gente está vivendo atualmente, para reforçar a ideia de que a crônica traz para a gente algo que é do cotidiano, algo que foi visto, algo que está sendo vivenciado. Foi uma melhora muito grande, significativa, da primeira para a terceira crônica, né? Pessoas que já estavam escrevendo bem desde a primeira melhoraram a cada uma, e pessoas que ainda não tinham pegado ali o feeling de como escrever uma crônica melhoraram significativamente para a última, né? Por isso, a importância da gente fazer esse processo de reescrito, não só do mesmo texto, né? Mas de textos diferentes, com propostas diferentes, porque isso tende a ajudar também. E eu e a Ana ficamos muito felizes assim com vários textos, né, com vários resultados que apareceram. Então, a gente vai encerrar hoje com essa correção à proposta de crônica, mas o que eu queria que ficasse para vocês é essa ideia de que a crônica não necessariamente precisa ser contextualizada, né? Você tem muito na crônica tem muito da suposição, né? Quem leu um dos exemplos de crônica que eu deixei para vocês de uma moça que está vendo um casal, né, comprar um lenço, comprar uma echarpe numa loja.
Então, ela vai supondo que eles casaram há pouco tempo, que eles estão apaixonados, simplesmente no momento que ela vê de carinho dele com ela. Né? Pode ser que em casa não seja nada disso, pode ser que eles estavam viajando para salvar o casamento, sei lá, né? Mas a suposição que ela faz naquele momento é de que eles são recém-casados e estavam apaixonados, né? Então, essa ideia de você olhar para alguma coisa de um jeito mais poético, de um jeito mais subjetivo, e imprimir naquele olhar a sua opinião, né? O que, que você vê naquela cena, e principalmente o que, que aquela cena faz com você, como que aquela cena te toca, como que aquela cena te faz sentir, né? Então a gente não tem que se preocupar em descrever a cena unicamente, mas em dizer sobre o que, que você sente ao ver aquela cena, tá? Bom, vamos lá. Eu coloquei as respostas aqui para vocês de uma maneira bem objetiva. Óbvio que vocês podem, né? Não com essas palavras, né? Vocês vão responder aí com outras palavras, mas o básico tá no gabarito que eu fiz para vocês, e a partir deles vocês podem perceber. Por que, que eu fiz dessa forma? Porque eu queria que vocês interpretassem uma crônica mesmo, para sentir como que ela é construída, onde que está o pensamento do autor, o que, que ele está falando, sobre o que, que é que ele está falando, tá bom? Bom, o texto é um texto do Drummond, esse texto é de 1966, né? Então, assim, digamos que é um texto em que ele relata o momento que a cidade está se é, transformando em um centro de uma cidade de bairro para um centro metrópole, digamos assim, né? Um centro movimentado, com lojas, com depósitos, com escritórios principalmente, e as relações pessoais, né, não existem mais naquele espaço. E aí, nesse momento das relações não existirem mais, esses conflitos pessoais, né, que são, digamos assim, inerentes de um espaço público, né? Eles estão presentes naquele espaço, eles deixam de existir. E ele representa isso na ausência de crianças brincando na rua, né? Então, quer mais interiorano do que uma cena, né, de crianças brincando numa rua sem piso, de calçada de chão de terra, né, jogando bola. E aí ele vai falar de uma cidade, né, provavelmente é Belo Horizonte, que está começando perder essa coisa de cidade, de interior, ter criança brincando na rua, tá? E aí, essa verdade, digamos assim, esse fato vem para ele por um censo das professoras, né, que vão apurar o que está acontecendo, já que não existiam crianças na rua. E aí as pessoas vão sendo questionadas, cadê as crianças? O que está acontecendo com as crianças? Então você tem desde a pessoa que fala que nem sabe o que é isso, que ser que é esse, né? Como ser que fala que também não tem criança porque não tem espaço em casa. Mais uma ideia aí de aquelas casas de interior grandes, com quintal, estão deixando de existir para dar lugar aos prédios, né? O Drummond tinha uma coisa muito próxima com a arquitetura, ele falava muito, né? Ele explora muito, principalmente Belo Horizonte, nos textos dele, tem uma relação com a cidade muito interessante. Então, o texto fala um pouquinho disso também. Vamos lá, então. Na primeira questão, eu pedi para vocês falarem qual é o assunto abordado na crônica. Então, eu coloquei ali a cidade que perde o tom interiorano para se transformar na cidade funcional. Quem colocou a ideia de ausência das crianças na rua pode usar isso como um complemento, tá? Mas o assunto não necessariamente é a ausência de crianças, mas é a transformação da cidade. Dentro dessa transformação, ou o que faz ele perceber essa transformação, é a ausência das crianças na rua, tá bom? Então, o texto fala sobre uma cidade que se transforma. E o autor percebe isso a partir do momento que as crianças não estão mais presentes ali no espaço público. Letra B, o fato que revelou essa situação foi o censo, né? A partir do momento que as professoras realizaram o censo, elas percebem, né? Elas notam e falam sobre isso para ele. O que sente o narrador diante dessa situação? Não é nenhuma ele fala no texto, né? O que ele sente, mas a maneira como ele fala já não é mais como era antigamente, né? Igual o pai da gente falando dos tempos dele, daqui a pouco sou eu falando para vocês, né?
no meu tempo era de tal maneira. Então, quando uma pessoa fala assim, no meu tempo era de tal maneira, não é mais como antigamente, o que que a gente sente? A ideia da perda, né? A ideia de que aquilo não é mais como era antigamente, então se transformou. E na hora que se transforma, a pessoa perde como era na época dela, né? Se uma coisa X se transforma em Y e eu vivenciei a época X, eu não tenho X mais, se perdeu, né? Então vai despertar em mim um vazio, vai despertar em mim nostalgia, saudade, né? A ideia de perder aquilo que era do meu tempo, tá bom? E aí é legal vocês perceberem isso, assim, que não necessariamente eu preciso escrever na crônica o que eu estou sentindo, mas a maneira como eu falo sobre alguma coisa já mostra, né, aquilo que eu estou sentindo. Então, determinados adjetivos que eu usar, por exemplo, no texto, na narrativa, já vão mostrar qual é a minha opinião sobre determinado assunto, tá bom? Bom, depois, número 2, eu pedi para vocês explicarem o significado de duas expressões, que ele fala, a traços largos, a moça explicou-lhe que é uma criança. Então, de maneira rápida, superficial, né? Tipo, como, oi, criança, né? E aí ela fala de uma maneira breve. E depois, algum raro espécime, algo inédito, algo que não era comum, né? Então, ele fala que criança já estava se tornando algo incomum naquele mundo ali, naquele lugar onde não se permitia a presença delas ou não se podia ter a presença delas, tá? No número 3, era para traduzir o pensamento do autor nos trechos que eu coloquei aí. Então, o primeiro fala assim: o próprio senso dos adultos seria negativo. Nessa parte da cidade, a vida acaba às 19 horas. Quando ele fala de censo, né, que é aquela pesquisa que é feita batendo de porta em porta, primeiro ele fala do censo das professoras, e nesse momento aí ele fala do censo nos prédios comerciais, que as pessoas bateriam as portas desse centro da cidade aí para poder perguntar. E aí a vida acaba às 19 horas, porque como esse centro aí é um centro comercial, ele vai falar de lojas, de escritórios, de depósitos, a essa hora não tem ninguém mais trabalhando, né? O movimento lá é durante o dia, 7 horas já não tem quem responda. Na letra B, noite de casas mortas, elas que se agitam tanto de dia. Então, é justamente isso. Esses prédios do centro, eles passam a dar espaço, eles perdem o espaço de famílias que moravam, essas casas do centro perdem esse espaço como casa de família e se transformam em escritórios, né? Burocratiza, digamos assim, a arquitetura. E aí você tem prédios onde funcionam escritórios, né? Então, aquela muvuca de acontecimento, de barulho, que é o dia inteiro do centro comercial, de noite fica em silêncio. Então, né? A ideia de casas mortas. Número 4. Apenas um dos moradores no centro da cidade justifica o fato de não haver crianças em sua casa. Identifique esse morador em seguida, apresente a justificativa por ele apresentado. Um dos que é, né, questionado no censo, e aí ele fala assim, que na casa dele não havia espaço no seu domicílio para esse ornamento. Então, a justificativa dele, né, é dizer que não tinha espaço, tanto que ele fala que ele precisava comprar uma chaleira, e aí, primeiro, ele não tinha comprado porque não cabia, segundo, que ele estava sem dinheiro, né? Então, ele coloca aí a ideia da criança como um ser que vai ocupar espaço e que vai gastar dinheiro, tá? Número 5. Depois de reler o terceiro parágrafo do texto, determine a expressão empregada pelo autor para definir as árvores e a lua. Eu copiei a expressão e aí fala assim: janelas onde eles nunca se debruçaram para espiar as árvores ou a lua. E também essas antiguidades desapareceram do centro. Uma palavra que ele usou para retomar árvores e lua é antiguidades. Coisas antigas, né? Árvore e lua. E qual que é a crítica que está implícita aí? Quando ele fala, né, dessas antiguidades, a ideia de que as pessoas perderam o hábito, perderam o costume de fazer isso, de olhar para a lua, né, de observar a natureza. Então, a partir do momento que a gente está aí, lá em 1966, né, mas falando de uma urbanização, de pessoas que estão ali naquele boom de fazer um centro comercial, né,
Coisas que seriam do cotidiano de interior, elas deixam de acontecer, né? Como o hábito de olhar para fora de casa e ver a lua. Número 6. Ao analisar a vida no centro e em bairros da cidade grande, o autor põe em evidência aspectos contrastantes. Então, era para transcrever aí esse trecho, né, que mostra esse contraste. Então, ele fala, nos bairros onde bem ou mal vivem pessoas, o sono das casas tem respiração suave, ritmo confortador, a vida repousa lá dentro. No centro, é lúgubre, ou seja, no bairro é aconchegante, no centro, o oposto desse aconchego, né? Então, é escuro, é vazio, é a ideia da solidão, do silêncio, tá? Então, por mais que tenha silêncio no bairro também, é o silêncio da respiração da criança dormindo, né? Diferente da ausência de barulho lá no centro da cidade. Número 7. Gente, lembrando que eu estou colocando assim, bem superficial, tá? Seguindo as pistas do texto, redige um parágrafo gramaticalmente bem estruturado que responda a seguinte indagação do cronista. Onde está o menino? Para onde foi o menino? Então, olha só, o que vocês teriam que dizer aí? Que as famílias, os meninos sumiram porque as famílias optam por não ter filhos, seja por falta de dinheiro, por falta de tempo, porque estão trabalhando, por falta de espaço, né? Gente, pensar isso lá na década de 60, né? Então, assim, a gente vê cada vez mais as famílias optando por ter cada vez menos filhos, né? Pega lá a família da minha bisavó, vários filhos, da minha bisavó, da minha avó já diminuiu, minha avó já teve menos filhos, minha mãe menos ainda, eu não tenho, né? Então, essa ideia de ir diminuindo cada vez mais. Ou seja, por uma dessas razões aí que é exposta no texto. E por último, quando ele fala é assim que morrem as cidades, o que ele quer dizer com isso? É a partir disso, é o início do fim, né? Ao se perderem essas relações aí que são do espaço público, digamos assim, né? Da doninha que fica na janela, olhando para outra doninha, perguntando como é que foi o dia dela, da outra doninha que chega para olhar a árvore, da outra doninha que olha para a lua, e das crianças que estão brincando de bola na rua. Na hora que essas coisas simples do interior vão deixando de existir, a ele, a cidade está morrendo, né? Então, a cidade com a carinha de bairro está morrendo para dar lugar a essa cidade aí que vai ser ocupada por escritórios e por um centro comercial, tá bom? Então, essa é a interpretação do texto. Espero que vocês tenham feito e que vocês, né, se organizem aí para ver se precisa melhorar alguma coisa na escrita de vocês, tá? Aí tinha a proposta para vocês fazerem, o prazo se encerra, né, hoje, e hoje não vai ter uma proposta nova de produção de texto, hoje foi só a correção, porque na semana que vem a gente vai começar um gênero legal. Eu acho que vocês vão gostar muito, né? Espero que vocês se divirtam com o que eu estou pretendendo fazer com vocês. Então, vai ser bem interessante, assim, vai ser bem diferente de crônica, de certa maneira. A gente vai trabalhar não só com escrita, mas com imagem também. Então, eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Tá bom? Hoje não tem proposta, só correção. E quinta-feira da semana que vem, eu venho com uma matéria nova. Então, hoje a gente está encerrando crônica e espero que todo mundo mande os textos, né? E tenha entendido o porquê de alguns eu não ter aceito, né? Porque eu já tinha aberto já a data extra para quem estava atrasado em enviar. Então, a partir de agora, fiquem mais atentos e não deixem para postar no último dia, né? Porque pode acontecer de não conseguir. Tentem olhar o prazo, sempre postar pelo menos um dia antes, porque se tiver algum imprevisto, dá tempo de postar direitinho. Tá bom? Beijo para vocês e até quinta que vem.